Boa noite a todos os irmãos. Primeiramente, não poderíamos deixar de agradecer o Criador pela existência do Espírito, pela existência da matéria, pela existência de tudo o que nos cerca. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Pedir que possa nos vigiar, nos intuir e nos direcionar a um progresso sublime, através do conhecimento, da reflexão e principalmente do autoconhecer. Que Deus nos transforme em ferramentas de construção. No dia de hoje, uma construção intelectual. E no dia de amanhã, uma construção prática da intelectualidade através da moral praticada. Capítulo 2º, Elementos Gerais do Universo, questão de número 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. O conhecimento vem diante da utilidade. E o único capaz de julgá-la é Deus. A resposta dada nessa específica questão nos leva a entender e interpretar duas questões simultaneamente. Uma, que não nos é dado a oportunidade de tudo conhecer. Outra, que conhecemos apenas aquilo que deveríamos saber. Portanto, essa dubiedade de interpretação nos faz interpretar e entender, nas entrelinhas da Escritura Divina, que é Deus quem julga o momento e a forma com que conheceremos, e é o nosso esforço que nos faz ser aptos a conhecer mais. Essas duas interpretações nos leva a compreender a necessidade do fator da humildade dentro de nós. Somos, sim, capazes de conhecer tudo, tudo aquilo que Deus quiser, tudo aquilo que Deus limitar ou nos designar. Entretanto, dependemos do livre-arbítrio e do esforço para conquistar tais conhecimentos dentro da nossa jornada. É por esse motivo que a ciência é o amparo e o paralelo ao nosso fator de conhecimento. Entretanto, até onde conheceremos, cabe a Deus, inclusive dentro de nós. Somos capazes de conhecer a nós mesmos? Somos, se fizermos uma análise criteriosa e muito minuciosa, mas ainda assim dependeremos de grande esforço para conhecer a si próprio. Quiçá, um dia poderemos conhecer tudo aquilo que Deus nos deu e criou no universo. A dificuldade de conhecer a si mesmo é tamanha que pode levar o indivíduo a toda uma encarnação de reflexão sem conquistar um resultado eficaz. Imagina conhecer aquilo que está à frente das questões científicas? Pergunta? Boa noite, meu irmão. A ciência não conseguiu ainda comprovar a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos. Essa existência que nós conhecemos da reencarnação, a pluralidade das existências, já é uma revelação nesse sentido também? Quando a ciência tenta provar aquilo que é improvável, quando a ciência tenta desvendar aquilo que não pode ser desvendado, na verdade, ela está tentando fazer algo
que não está na sua incumbência momentânea. O momento atual, a ciência é a ferramenta para que todos os encarnados possam construir um cenário melhor diante daquilo que vive. A incumbência científica, ou melhor, o enfoque científico, não está nas descobertas da paranormalidade ou da existência de espíritos fora de um corpo, ou mesmo das energias que o circundam. Ela está focada para viabilizar as questões materiais. Assim como o espírito possui como principal atributo a inteligência, a ciência possui como principal atributo a matéria. Portanto, tudo aquilo que foge às vistas materiais, essa matéria densa que chamamos de planeta Terra, ainda não são uma preocupação da ciência diante da sua inteligência destinada por Deus, para que possamos desvendar. Por esse motivo, o que nós chegamos de conclusão é que utilizai a ciência para desvendar e descobrir as questões pertinentes à Terra. Quanto às questões que fogem à matéria densa, deixe designadas a Deus e acesse-as através da fé. Portanto, a reencarnação, a vida espiritual, não deve ser algo que deve buscar a prova, não deve ser provado. Ele deve ser acreditado através da faculdade da fé. Se assim não fosse, Deus já teria dado isso de forma muito nítida e clara aos olhos de todo que habitam a terra. Se não fosse assim, Deus já teria dado essa prova. Se ele permanece no mistério divino, é porque assim deve ser. Entretanto, quando conseguimos acessá-los através da fé, estamos dando 2 passos. Um diante de nós mesmos, outro diante de tudo que existe. Isso significa, então, que a ciência não está preocupada hoje com as coisas espirituais, e sim preocupada com o desenvolvimento material? Os gestores das descobertas científicas no plano espiritual assim estão, né? Estão focados nas descobertas materiais da Terra, ou naquilo que pode servir de diversas utilidades para os habitantes da Terra, e não propriamente para aquilo que ele terá certeza em seu estado original como espírito. Isso, na verdade, seria suprir uma ansiedade, seria vivenciar uma etapa ainda acima da sua atual, seria pular um degrau desnecessário, pois, querendo ou não, um dia todos vivenciarão. Nota de Kardec. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu destino futuro. Através dessas raras, porém contidas, comunicações que superam a questão científica, que provém do plano espiritual, quando há uma real utilidade e necessidade, o homem recebe diretrizes passadas para não repetir o pretérito imperfeito, diretrizes presentes para poder continuar no caminho do progresso, e diretrizes futuras para que possa caminhar em sentido a elas. Entretanto, não as recebe de forma explícita, as recebe de forma implícita. Está dentro de si conseguir enxergar através dos olhos da consciência qual é o caminho que deve ser seguido, qual é o caminho que deve ser percorrido, qual é o caminho que deve ser o objetivo da longa, porém curta, diante da comparação, caminhada da vida. Tema 2, Espírito e Matéria. Questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus? Ou foi criada por ele num certo momento? Só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo.
Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? A inatividade divina é inexistente. Deus, seja o que for, aos olhos de quem vive, não deixa de ser um ser completamente ativo, completamente construtivo, que aperfeiçoa as suas criaturas e criações o tempo todo. Portanto, como é o único a ter o pleno conhecimento de tudo que existe, só ele sabe diversas questões. Algumas são interpretadas ao ponto de vista dos encarnados, outras são interpretadas ao ponto de vista dos desencarnados. Entretanto, o único a obter a verdade absoluta é Deus. E é por esse motivo que ele as regula e as distribui em doses muitas vezes homeopáticas, de acordo com a utilidade, necessidade e, principalmente, sua vontade. Por esse motivo, devemos entender que a existência da matéria está acima da compreensão humana, acima da compreensão de muitos níveis de espíritos, e cabe apenas à inteligência suprema do universo, a Deus. Podemos identificar aqueles que desvendaram que existe uma matéria. Vamos voltar por volta de 500 a 490 antes de Cristo, quando filósofos gregos, né, Leucipo, Demócrito, faziam suas pesquisas e, ao pensar, discutir e entender, materializavam a matéria como blocos discretos e realizavam as suas teorias. A partir destas teorias, foram criadas diversas outras, se aperfeiçoando para a antimatéria, se aperfeiçoando para a matéria escura, se aperfeiçoando pelas derivações materiais, mas que, na verdade, são formas diferentes de chamar a mesma coisa. Ou é contra, ou é de forma diferente, ou é numa outra fórmula, tudo acaba sendo matéria. É mais densa, ou é menos densa, ou é tão sutil que nem parece ser matéria aos olhos dos encarnados, entretanto não deixa de ser, até que encontre-se uma nova denominação a esse termo tão complexo, a matéria continua sendo a percussora do universo. É importante discriminá-la do espírito. Matéria e espírito não são a mesma coisa. Entretanto, a matéria é um veículo que o espírito utiliza quando habita o corpo para gerar a sua construção. A matéria é um veículo que o espírito utiliza quando está fora do corpo para gerar as suas ações. A matéria acaba sendo uma espécie de atributo do próprio espírito, pois ele utiliza dela para construir, destruir, criar, desconstruir, entre outras questões. É claro que ela foi criada por Deus com uma finalidade de progresso e evolução. Entretanto, a utilização da mesma dependeu e sempre dependerá do livre-arbítrio e da utilização humana. Peço perdão se estiver muito complexos os ensinamentos, por favor, questionem para que eu possa elucidar em palavras mais simples. Questão de número 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. A explicação que contém um peso e uma carga muito grande da época em que foi perguntada,
explica explicitamente que um muro de tijolos é visto como matéria para vós, que você não pode penetrar, que por mais que você tente, é um obstáculo em seu trajeto. E, por exemplo, o ar não é considerado uma matéria aos olhos dos encarnados, pois você respira, ele é etéreo, ele é sutil, você pode penetrá-lo, você pode enxergar através dele. Entretanto, o fato de não ser considerado para vós não significa que não seja considerado para todos aqueles que não pertencem ao corpo material. Oi? Os elementos que compõem o perispíritos poderia estar incluso também nessa forma? Todos os elementos que compõem o universo podem estar inclusos nessa forma, com exceção do espírito, que é discriminado da própria matéria. E como sabemos, o espírito possui atributos, e o principal dele é a inteligência. E esse atributo que faz o espírito construir, evoluir e tornar-se melhor. E esse mesmo atributo que passa pela materialidade da existência, que o faz um dia desmaterializar-se da mesma. Esse mesmo atributo que faz com que o espírito habite em um homem simples e ignorante, o levando a evoluir por diversas escalas, até chegar a um espírito puro, é o que transforma algo que era material para algo que torna-se menos denso de forma material. A própria inteligência, como atributo do espírito, gera a desmaterialização do mesmo. Isso é bem evidente e cada vez mais importante na nossa reflexão. Quando falamos há mais de 13 bilhões de anos, onde a matéria surgiu no universo em que vocês vivem, né? Quando estamos falando do Big Bang, né? Onde aconteceu o surgimento da matéria, até aqui houveram diversas transformações da mesma. E a matéria encontra-se constantemente em transformação. E esse é um dos principais motivos e atributos que nos levem a crer e a confirmar que Deus não é material, que Deus é imaterial. Porque se Deus fosse imutável como a matéria, não seria Deus. Boa noite. Nós podemos entender que o fluido universal, que deveria compor todo o universo, é matéria? Assim como afirmado, tudo que existe é uma espécie de matéria, mesmo que não seja aos vossos olhos. Deixará de ser matéria quando passa a ser espírito. Um espírito não é matéria. Entretanto, tudo que cerca esse espírito, em termos de fluidos, seja na sua forma universal, na sua derivação vital, na sua subderivação magnética, nas suas imensas suas imensas equiparações como energéticas, fluídicas ou magnéticas, acaba sendo uma espécie de matéria, ainda que mais sutil, uma matéria muito mais etérea, e uma matéria que é imperceptível aos olhos humanos. Entretanto, são essas, falando na linguagem mais simples, que promovem os verdadeiros milagres que a Terra conhece, né? É através dessas gestões de matérias sutis que a matéria mais densa pode ser trabalhada, que a matéria mais densa pode ser trabalhada ao ponto, por exemplo, de gerar curas corporais, ao ponto de gerar diversas questões contidas no universo. Irmão Miguel? Com essa definição, o professor, embora seja bastante etérea, ectoplasma é uma forma de matéria? A palavra tudo contempla também
o ectoplasma, né? E quando voltamos às primeiras comunicações espíritas, né, na Terra, estamos falando ali de meados de 1800, ainda antes da construção, né, do Livro dos Espíritos, falamos em doações ectoplasmáticas, né, onde o médium materializa questões através da sua doação. Inclusive, há relatos e visões, em 1800 depois de Cristo, né, de imagens, visões e relatos do ectoplasma ser até visto, saindo do nariz e da boca, e formando, do ouvido, e formando a imagem, né, dos espíritos que deveriam ali estar. Então, sim, respondendo sua pergunta, meu irmão, sim, o ectoplasma também é uma forma de matéria. Irmão, o irmão mencionou que tudo no universo ou é matéria ou é espírito. Se tudo no universo evolui, faz parte do futuro da matéria tornar-se espírito? Não, não, não. Eles são discriminados, né? Até porque o espírito surgiu antes da matéria. Então, se a matéria tivesse dado origem ao espírito, o que teria dado origem à matéria, né? Então, não faz sentido refletir dessa forma. Vamos entender a matéria como efeito e não causa, e o espírito, neste caso, como causa. E causa de tudo, Deus, que aí são outros níveis de compreensão e que nos faria filosofar uma eternidade sem chegar em devidas circunstâncias. A única que chegaríamos em absoluto, em uma filosofia séria, é que ele existe. Oi? Irmão, e a antimatéria? Pode ser considerada também como uma matéria nossa, que nós, por sermos conhecidos pela humanidade? Cortou sua pergunta aqui. E a antimatéria? O que você tem a nos explicar sobre isso? Porque não é um espírito. Como que seria ela também? Na formação do universo, há mais de 13 bilhões de anos, existia uma matéria muito densa, né, muito comprimida, e quando houve a explosão do Big Bang, justamente houve essa explosão pela diferença magnética intracelular, né, das matérias, então os prótons, nêutrons e elétrons, né, e quando falamos em antimatéria, estamos falando da mesma composição da matéria, porém em cargas invertidas, né, e por ser cargas invertidas, há uma repelência, como se fossem polaridades diferentes diante de um ímã, né, então um repele o outro e cada vez joga mais distante. Portanto, tudo que vale para a matéria também vale para a antimatéria, afinal, elas são irmãs gêmeas de criação. Referente ao ectoplasma, que até o irmão Miguel citou, se ele sai pelos orifícios do corpo humano, na realidade provém da própria matéria do encarnado. Seria isso mesmo? Sim, porém não somente. Né? Sim, porém não somente. Assim como talvez tenha causado estranheza para você ao dizer que a cura pode ser manipulada de fora para dentro, enquanto na sua concepção, ainda que limitada, é de dentro para fora, na verdade, o que vem de fora para dentro preenche os ingredientes que faltavam para a construção interna. Senão, não seria necessário o concurso de um espírito, de uma imposição de mãos ou de uma doação de fluido vital. Questão 22A. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Como acabamos de mencionar, né, a matéria é o agente intermediário, né, ela é a escravização do espírito, ela é um envoltório que segura o espírito por um determinado tempo em determinado local, e por uma determinada utilidade, né. E para que a matéria faz isso com o espírito? Ou melhor, por que o espírito se sujeita a estar preso na matéria por 80 anos, diversas vezes consecutivas?
Alguém? Porque é a forma que se tem para, vamos dizer assim, através da materialização, construir uma evolução. Resposta correta, porém incompleta, no sentido de construção moral, né? Vamos entender que o espírito não necessariamente precisa de um corpo para desenvolver-se intelectualmente. Entretanto, necessariamente precisa de um corpo para desenvolver-se moralmente. São nas vivências materiais, presos à matéria, ligados por esse atributo, por esse intermédio, que o espírito desenvolve o seu lado moral, que o espírito coloca à prova o seu intelecto e o faz gerar a sua derivação da moralidade. Olha a importância desse processo. Significa que quando o espírito está desencarnado, só há uma evolução intelectual. Toda moral tem que acontecer na matéria. Toda não, mas grande parte, né? O espírito também desenvolve-se em alguns pontos moralmente extra-matéria. Entretanto, o salto moral acontece principalmente estando materializado, porque é nesse momento que você, por possuir o véu do esquecimento e uma visão completamente limitada ao que os olhos orgânicos podem enxergar, que você gera os seus saltos de forma despretensiosa, de forma imparcial, de forma verdadeira, desenvolvendo todos os atributos que outrora você desenvolveria pela visão e agora você precisa desenvolver pelo esforço. Nota de Kardec. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Conforme nós debatemos, né? A matéria é o agente. É a ajuda da atuação do espírito. É a forma que o espírito encontra para acelerar o seu processo de evolução através da sua vivência ainda orgânica, né? Através do seu incubamento, através do seu, uma palavra muito forte, mas aprisionamento, né? Através do seu aprisionamento, o espírito encontra as oportunidades e saltos para evoluir. Questão de número 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Bom, com essa resposta que daria um ano de discussão, né? Se nós utilizássemos todos os parâmetros necessários para interpretá-la, nós entendemos que o espírito é o princípio inteligente do universo. Se é princípio, está antes de tudo aquilo que originou através do universo, e aí reforça aquilo que eu respondi para você, minha irmã, referente a ser antes e não o contrário, né? Não a matéria tornar-se um espírito através da sua evolução. Questão 23A. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas, para nós, é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Bom, vamos discutir sobre tudo aquilo que existe, né? Quando tentamos interpretar a natureza íntima do espírito, devemos enxergá-la diante de diversos aspectos. Do aspecto extracorpóreo e do aspecto intracorpóreo. Do aspecto intracorpóreo, que é a forma que vocês hoje estão, não existe, né? Não existe nada que possa levá-lo
há uma compreensão íntima da existência do espírito. Não há nada que possa levá-lo a uma racionalidade que explique o que é um espírito. Então, o espírito acaba sendo uma hipótese, acaba sendo nada. E se não é nada, muitas vezes nada significa. Se não é nada, nada fazem para aprimorá-lo. Se não é nada, não dão nenhuma importância. Porque você não pode tocá-lo. Você não pode apalpá-lo. Você não pode absolutamente nada a não ser senti-lo através da sua fé. Mas, do plano, tendo em vista o outro aspecto do plano espiritual, ele é alguma coisa. Alguma coisa não no sentido de ser pouca coisa. Ele existe. Ele é um fator primordial para a evolução. Não de forma pejorativa ou de forma a minimizar a sua importância, mas ao contrário, o antagonismo de não ser nada para o plano espiritual, ele é alguma coisa. Ou seja, ele existe. Por esse motivo, nenhuma coisa é nada. Ou seja, o nada não existe. Aquilo que é nada para vocês, na verdade, é uma visão curta daquilo que vocês ainda não conhecem. O nada não existe. Tudo é alguma coisa. Meu irmão, o espírito é revestido pela matéria, que é o corpo denso, né? E pelo perispírito, que é uma semimatéria. Como podemos imaginar o espírito em si sem esses revestimentos? Como a própria resposta vos trouxe, você não pode imaginar. Você pode acreditar. Você pode tentar sentir. Entretanto, por não ser palpável, você não pode imaginá-lo. Talvez você possa fazer mais do que imaginá-lo, pois a imaginação nada mais é do que algo que nos leva a crer naquilo que ainda não realizamos. Você pode mais do que imaginá-lo. Você pode construí-lo, você pode edificá-lo, você pode elevá-lo através de atitudes palpáveis, materiais, né? Através de uma mão amiga, através de uma conversa sábia, através de uma caridade, você pode edificá-lo. É como se você estivesse construindo uma mansão sem ver os tijolos. É como se você estivesse construindo um palácio sem ver as pedras. É como se você estivesse depositando mensalmente ouro em sua poupança sem ver o extrato. A edificação do espírito passa por essa dúvida. A dúvida e a incerteza de se ele realmente existe. Entretanto, essa certeza logo chega quando você está no plano espiritual. E aí, tudo aquilo que você fez para construí-lo e edificá-lo aparece no seu extrato. Neste momento, você não pode saber como ele é. Você pode apenas edificá-lo, construí-lo, ou, se preferir, ficar na inércia, imaginá-lo. Se eu entendi, meu irmão, o nada não existe ainda, devido à nossa limitação. O nada não existe ainda, devido à minha limitação, devido à sua limitação, devido à limitação de todos que estão abaixo de Deus. Conhecer o nada necessariamente te levaria à necessidade de conhecer o tudo. Porque o tudo é o contrário do nada. Se eu conheço nada, eu tenho que conhecer tudo. Após eu conhecer tudo, o que sobrou? Se eu entendi, é só para ver se a minha analogia está correta.
as ações que edificam o espírito não são palpáveis, porque como o espírito não é palpável, aquilo que eu vou poder carregar não se trata de nada material dentro da matéria que eu conheço. Certo e errado. Por que certo? Sim, que você constrói, você não leva de forma material. Mas você constrói através da matéria. Você constrói usando o seu corpo. A caridade, a fome que você mata de outrem, é uma ação material. A ajuda e a mão que você estende ao outro é material. Você está lendo um livro que é composto de celulose, matéria. A sua edificação e construção, seja por meio da tecnologia ou a moda antiga, depende da matéria. É por isso que você pode e deve utilizar a matéria para a construção do seu espírito. Bagagem que você não levará após o desencarno, mas deve construir enquanto encarnado. Então, aquilo que foi dado para que eu possa construir em matéria, utilizar da matéria, para que eu possa edificar o espírito. Dado não, emprestado, o resto está correto. Né? Porque se fosse dado, te pertenceria. E aquilo que me pertence por um tempo e depois dissipa-se, não me é dado. É emprestado. É por esse motivo que Deus empresta a matéria a todos os espíritos para, em pequenas parcelas e de forma gradativa, edificar o seu espírito. Por isso que teremos que prestar conta desse empréstimo dessa matéria, a forma a qual utilizamos dele para chegar à evolução. Então, tudo está interligado. A prestação de conta não necessariamente acontece para as boas ações. A prestação de conta acontece pela má utilização. Da mesma forma que hoje você aluga um automóvel e o entrega sem nenhum questionamento. Os questionamentos vêm quando você o danifica. E esse danificar é o corpo material e também depois as coisas que danificaram o espiritual, ou não chega a danificar o espiritual. Tudo que eu faço ou deixei de fazer me serão cobrado. Tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Se você tem uma matéria e não a utiliza para o mal, contudo, não a utiliza para o bem, você tem uma matéria inerte, inútil. Você está categorizando a decisão divina de te enviar ao plano material como desnecessária. A responsabilidade não está apenas no mal cometido, está no bem que deixei de cometer. Questão de número 24. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Para vós, a inteligência é um sinônimo do espírito, pois é através da inteligência que você consegue compreender o espírito e a continuidade desse espírito após pertencer a uma matéria. Uma matéria perecível, você consegue compreender o imperecível, a parte não perecível do espírito após o seu desencarne através da inteligência. Se eu não posso permanecer através da existência, eu devo permanecer através da inteligência. Mas isso é para vós. Por isso que há essa confusão entre inteligência e espírito. Entretanto, como vos é dito, a inteligência é um atributo do espírito, talvez o mais importante. Entretanto, a inteligência ajuda o espírito a chegar aonde ele precisa chegar. Entretanto, não é o espírito. É uma característica, um atributo. A principal, porém não a única. Entra a questão moral anteriormente mencionada, e entre outras questões, tanto ditas e discutidas por todos vocês o tempo todo.
E a inteligência, então, por ser um atributo do espírito, que ele já vem com ela e carrega todas as informações e traz só aquilo que foi permitido por Deus. Então, como ele tem aquilo intrínseco dentro do seu próprio espírito, por isso que estar encarnado e desenvolver a moral através de ações que vai promover essa evolução? Quando você está encarnado, você não desenvolve apenas o seu aspecto moral. Você tem também a obrigação de desenvolver e continuar o intelectual. Apesar da inteligência ser um atributo do espírito, ela se desenvolve fora do planeta material, entretanto, ela deve sim ser continuamente desenvolvida na matéria. A matéria é a ferramenta para você desenvolver tanto o seu intelecto quanto a sua moral. Mas sem se esquecer de que é uma ferramenta temporária e que um dia você deixará de pertencer, principalmente nesses níveis de densidade. Pois não. Meu irmão, e o pensamento também seria o atributo essencial do espírito? Pois é. Pensamento é outro atributo indispensável do espírito. Pensamento, inteligência, moral, são atributos os quais o espírito não consegue construir o seu trajeto se não tiver. Pois não. O propósito, então, seria chegar ao ponto de caminharmos juntos, o intelecto, o pensamento com a moral. Na verdade, um atributo acaba sendo consequência de outro. O meu pensamento direciona o meu desenvolvimento intelectual, ou até mesmo o meu moral. Meu pensamento direciona o meu esforço, que é um outro atributo do espírito. Enfim, o pensamento ele conduz, ele é organizador dos demais atributos, entretanto, o pensamento é dependente da inteligência. Não há pensamento sem previamente o desenvolvimento intelectual. Eles estão interligados umbilicalmente, porém são independentes e discriminados um do outro. Por isso, então, voltando aí, eu estou fazendo conexões com aquilo que você falou antes, até para a promoção de uma cura, quando a pessoa busca. Então, para ela merecer esses atributos que vêm de fora, para que esses atributos também possa fazer efeito dentro do seu organismo, há como é que fala? Algum atributo para que ele possa receber e haja essa eficácia? A fé. A fé. Que não deixa de ser também oriunda, apesar de existir no espírito, de um pensamento gerido, oriunda de um intelecto, oriunda de uma moral. Um homem de fé tem mais merecimento para receber as suas conquistas. Entretanto, conquistar a verdadeira fé exige um longo, árduo e contínuo trajeto de controle de ação, pensamento e emoção. Questão 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. O espírito traz inteligência para a matéria e não o oposto. No momento que o espírito encarna, a matéria se torna inteligente. Enquanto o espírito não está encarnado, a matéria é apenas matéria. É isso que difere uma mesa de uma pessoa. Quando encarnamos, o espírito traz a inteligência que ele já possuía. Aí passamos a usar organicamente o cérebro. Então, nesse sentido, o cérebro recebeu a inteligência, que é a matéria, através do espírito. É isso, meu irmão? Trazemos em nossa bagagem tudo aquilo que acumulamos, tanto na esfera intelectual quanto na moral. O cérebro acaba sendo um limitador, um filtro, né? Que dimensiona a minha inteligência
em habitar na matéria. A minha inteligência fora do cérebro é muito maior. A minha inteligência fora do cérebro não está enjaulada. É por esse motivo que o cérebro é importante estando no plano material, entretanto, só é desenvolvido através do esforço. E aí que entra a moralidade. O desenvolvimento do meu cérebro para buscar o meu intelecto previamente desenvolvido através do meu esforço. Tendo nascido com um cérebro muito parecido, não igual, mas muito parecido com todos os outros encarnados da Terra. O que fará o meu destaque? O que proporcionará a minha evolução? O que definirá o meu progresso? Sendo que as minhas oportunidades orgânicas são iguais a dos meus outros irmãos, a não ser que eu tenha alguma expiação ou prova a enfrentar, eu tenho as mesmas oportunidades orgânicas. Quais são as minhas diferenças? Será que essa reflexão que eu certamente fiz ao não estar na matéria, eu voltarei a fazer em vida para poder remodelar o meu destino? Bom, já temos conteúdo para uma longa noite de pensamentos, né? Convido vocês a refletir sobre tudo o que foi dito nesta noite. Se eu pudesse dar um conselho a todos os irmãos, seria de conhecer a si mesmo, né? Quanto mais nos conhecemos, mais somos capazes de realizar as nossas mudanças. E com gratidão a Deus e a essa oportunidade, com gratidão a todos os irmãos que aqui estão pacientemente tentando interpretar essa linguagem difícil, de difícil interpretação, gostaria de agradecê-los por mais uma noite, e agradecê-los pela oportunidade de auxiliar a construção desse pobre espírito através dos ouvidos, perguntas daqueles que estiveram dispostos a participar, a ouvir ou a raciocinar. Muito obrigado. Fiquem com Deus.